Isaías capítulo 6 registra a experiência maravilhosa que o profeta Isaías teve com Deus. Deus mostra o alto e sublime trono. Deus toca nos lábios de Isaías e muda toda a vida de Isaías, preparando Isaías para ministrar a verdade do Altíssimo para a nação de Israel e, consequentemente, para todo mundo. Você sabia que a experiência que Isaías teve é uma figura do que Deus vai fazer com o seu povo no final dos tempos? Bom, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre Isaías prefigurando as duas testemunhas do Senhor no final dos tempos. Deus está preparando o seu povo para anunciar o evangelho do reino e para acordar os irmãos que estão dormindo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. O profeta Isaías, como um grande servo do Senhor, como um homem de oração, recebeu uma experiência maravilhosa. E essa experiência prefigura o que Deus já está fazendo com sua igreja. Deus vai tirar da vida de muitos cristãos tudo aquilo que tem atrapalhado essas pessoas de se desenvolverem espiritualmente. Dará a algumas dessas pessoas experiências para que elas sejam transformadas e para que o poder de Deus, para que a unção de Deus esteja sobre elas, para que elas preguem o evangelho do reino e estejam acordando alguns cristãos que ainda estão dormindo. Então, hoje, nesse primeiro vídeo sobre o profeta Isaías, sobre essa experiência, nós vamos estar apenas meditando de uma maneira panorâmica. E em vídeos futuros, nós vamos estar expondo e meditando de uma maneira mais profunda. Vai lá comigo em Isaías capítulo 6, vamos ler primeiro o versículo 1. Esse é um texto bem conhecido, mas eu preciso que você esteja meditando comigo, presta bastante atenção. Versículo 1 diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Bom, nesse primeiro versículo, nós encontramos aqui Isaías registrando a sua experiência no ano em que o rei Uzias morreu. Primeiro, nós precisamos entender quem foi o rei Uzias. Uzias foi um rei que iniciou o seu reinado caminhando de maneira correta na presença de Deus. Ele chegou a levar, ali no início de seu reinado, ele chegou a levar a nação de Israel a adorar ao Senhor. Uzias foi um homem muito habilidoso. Ele era um homem habilidoso com suas estratégias de guerra. Ele era um homem capacitado e no início de seu reinado ele andou com Deus. Só que nós vemos que Uzias, com o passar do tempo, ele se desvia dos caminhos do Senhor e começa a conduzir a nação de Israel a adorar a outros deuses. Uzias é a figura daquele que começa caminhando bem com Deus, mas por causa do orgulho, da soberba de seu coração, ele acaba confiando em suas próprias habilidades e ele começa a misturar o culto ao Senhor com o culto a outros deuses. E é isso que o Senhor Deus estará fazendo no final dos tempos. Ele estará removendo de sua igreja tudo aquilo que é de Uzias, tudo aquilo que é misturado. Deus, ele não quer dividir a sua glória com ninguém. E nós que somos servos do Senhor, não podemos confiar em nossas próprias habilidades. Na verdade, Deus nos dá as habilidades, Deus nos dá a capacitação para que confiemos nele e saibamos que esses dons, essas capacitações, todas essas coisas vêm do Todo-Poderoso. Todo dom, toda habilidade vem do Pai das luzes. E no final dos tempos, Deus estará removendo tudo aquilo que vem de Uzias. Sabe aquelas pessoas que servem a Deus, confiando em seus próprios dons, em suas próprias habilidades? Pessoas que são até usadas por Deus. Só que no final dos tempos, Deus estará removendo todo o orgulho, toda a soberba de sua igreja, porque ele tem um azeite novo, ele tem o azeite dourado para derramar em suas testemunhas. Agora vai no versículo 2, vamos ler o versículo 2 e o 3 agora. Isaías, ele começa a descrever aqui a experiência que ele teve com Deus, no ano em que morreu o rei Uzias. Só que ainda no versículo 1, ele fala a respeito dessa visão e do templo
né? Ele vê o templo do Senhor, ele diz que ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchia o templo. O livro de Apocalipse vai relatar que existe um templo, um santuário do Senhor no céu. Inclusive, o templo, né, o santuário que Deus deu para Moisés, a ordem para Moisés construir, é um templo semelhante a uma réplica daquele templo que existe lá no céu. Então, Isaías vê esse templo e ele começa a ter ali a experiência, ele vê o templo do Senhor nos céus. E ele diz assim, no versículo 2, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, nós vemos que Isaías, ele era um homem de oração, e ele começa a ter uma experiência com Deus, ele começa a ver ali os anjos, né, os serafins. E nós precisamos compreender, queridos, quando Deus ele começa a movimentar o céu, é porque ele vai fazer algo aqui nessa terra. Inclusive, nós vemos esse padrão em Apocalipse. Acontece ali um movimento no céu para que algo aconteça na terra. Agora, olha só o versículo 4, que diz assim, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, Isaías está tendo aqui a experiência, assim como a igreja do Senhor, um povo separado para fazer parte das 2 testemunhas, vão estar sendo separados para ter uma experiência com Deus, porque Deus quer habilitar essas pessoas para uma obra especial. Deus estará trocando as vestes de muitos. Deus estará purificando os lábios de seus profetas para o tempo do fim. E assim como Isaías, ele teve essa experiência com Deus e ele percebeu que existia muitas coisas na vida dele que precisaria ser mudada para que Deus agisse através da vida dele. Isaías, ele teve a experiência com Deus e naquela época, queridos, eles sabiam eles sabiam a respeito de todos aqueles rituais. O sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano para fazer os sacrifícios. E tinha ali todo aquele ritual, né, com a fumaça dentro do Santo dos Santos. Quando Isaías ele tem essa visão, ele começa a ficar preocupado. Por quê? Porque ele sabia que todos aqueles que viam ao Senhor, eles não poderiam estar em pecado, porque ver o Senhor sem toda a preparação significaria morrer. Eles sabiam que se o sacerdote ou o sumo sacerdote estivessem em pecado e fossem entrar no templo, eles morreriam. Quando Isaías ele tem essa experiência com Deus, ele fica preocupado, e assim Deus estará fazendo no final dos tempos. E para derramar essa unção especial, ele estará removendo de sua igreja, ele estará removendo de seus servos, de seus profetas no tempo do fim, tudo aquilo que atrapalha a unção de descer sobre a vida deles. Queridos, lembra da história do recipiente que precisa ser trocado para receber um vinho novo? Deus estará derramando o azeite dourado no final dos tempos, e para que este azeite seja derramado, Deus precisa limpar o nosso recipiente, precisa purificar os nossos lábios para que cumpramos esse chamado a partir dessa unção que será derramada. Então Isaías teve uma experiência com Deus, assim como a igreja terá experiências com o Senhor. Inclusive Joel fala a respeito disso, lembra? Quando o Espírito do Senhor for derramado, jovens profetizarão, né, servos e servas, velhos, né, pessoas de idade vão receber essa unção, essa capacitação. Mas para que isso aconteça, Deus tem que tirar aquilo que atrapalha essa unção de descer. Agora, versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, Deus estará tocando na boca de seus servos no final dos tempos. E por que a igreja terá essas experiências com o Senhor? Por que a igreja será tocada? Por que será que Deus estará removendo de sua igreja tudo aquilo que não agrada a Ele? Porque quando essa unção for derramada, Deus estará tocando nos lábios das 2 testemunhas que estarão diante do Senhor. E não esqueça, queridos,
Estar diante do Senhor significa ter vida de oração e significa ter vida de meditação na palavra. Inclusive, Zacarias capítulo 4 e também o livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 11, vai dizer que as duas testemunhas estão ali diante do Senhor de toda a terra. Estar diante do Senhor é ter vida de oração e vida de meditação da palavra. No final dos tempos, Deus estará tocando no lábio de suas testemunhas para que elas estejam profetizando. Primeiro, essas testemunhas têm vida de oração, e aí essa vida de oração faz com que o céu se movimente. O céu se movimentando, as coisas vão começar a acontecer nessa terra porque as testemunhas vão estar profetizando. Você notou que são várias situações que vão se desencadeando? Os servos do Senhor oram, o céu se movimenta e desce a inspiração e os servos do Senhor profetizam no final dos tempos e muitas coisas vão estar acontecendo neste período. Agora, vai lá comigo, Isaías no capítulo 8. Vamos ler o capítulo... vai lá comigo em Isaías versículo 8, né? Capítulo 6, versículo 8, diz assim: depois disto, presta atenção, depois que o Senhor tocou nos lábios de Isaías, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Deus estará dando experiências para a igreja, assim como ele deu para Isaías. E depois que essa igreja estiver preparada, tiver recebido essa unção, agora essa igreja precisa, com essa unção, estar disponível para anunciar o evangelho do reino e para acordar os servos do Senhor que ainda se encontram dormindo. Isaías, ele recebe essa experiência com Deus. Deus precisava tirar de Isaías tudo aquilo que não procedia do Senhor. Mas para que Deus usasse Isaías, ele precisou levantar as mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, Deus, ele te dá a unção, ele derrama sobre você a capacitação, mas você precisa ser uma pessoa disponível. Os servos do Senhor, os profetas do Senhor do tempo do fim precisam ser pessoas disponíveis. Agora, versículo 9, diz assim: então disse ele: vai e dize a este povo, ouvi e não atendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. As duas testemunhas do Senhor começam a profetizar o juízo de Deus sobre essa terra. Você lembra quando eu falei a respeito de os servos do Senhor, as testemunhas do Senhor vão estar aqui na terra orando? E aí, de repente, começa a movimentação no céu, e nós vamos ver isso muito em Apocalipse. O céu começa a se movimentar, e ali, porque o céu está se movimentando, as testemunhas do Senhor recebem a capacitação para profetizar catástrofes, juízos que vão vir sobre essa terra. Inclusive, esse grupo de pessoas que eu sempre falo sobre, que são as duas testemunhas, vão estar profetizando e elas mesmas vão ser odiadas aqui neste tempo. Então Deus estará usando as testemunhas para profetizar o juízo. É o ministério de Isaías, é o ministério de Elias, o ministério profético sobre a igreja para anunciar o juízo de Deus que virá sobre essa terra, e neste tempo esse juízo já estará acontecendo. Então, Isaías, ele recebe a purificação de seus lábios, ele se mostra uma pessoa, disponível para Deus, e Deus derrama essa unção especial e ele começa a profetizar o juízo que viria sobre Israel e, consequentemente, sobre as nações de todo o mundo. Então, Isaías é a figura profética daqueles que vão estar disponíveis e anunciando o juízo de Deus sobre essa terra. Agora, olha o versículo 11. Diz assim: então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Então, as duas testemunhas estarão profetizando o juízo sobre a terra, mas esse juízo já estará sendo planejado lá no céu. Em futuros vídeos, queridos, eu vou falar a respeito das orações dos santos que estão sendo acumuladas lá no céu, para que no tempo do fim
essas orações estejam sendo derramadas sobre a terra e capacitando essas testemunhas com poder, com graça. E essas testemunhas vão estar executando maravilhas e vão estar também sendo fortalecidas por causa dessas orações que estão sendo colhidas há muito e muito tempo. Bom, queridos, aqui nós vimos de uma maneira panorâmica o ministério e a experiência que o profeta Isaías teve, e essa é uma figura do que Deus estará fazendo no final dos tempos. Eu espero que você esteja comigo nos próximos vídeos, porque nós vamos estar pontuando, usando outros versículos para falar das semelhanças da experiência que Isaías teve com a experiência que Deus vai proporcionar para os seus servos, para as testemunhas do Senhor no final dos tempos. Eu te agradeço mais uma vez pela sua companhia, que Deus te abençoe ricamente e o nosso encontro está marcado aqui. Eu te aguardo nas próximas meditações.